Vamos falar, dar continuidade no conteúdo da aula passada. Eu acredito que a gente finaliza esse conteúdo hoje, tá? Então, nós vamos ir lá para o livro na página 37 e eu queria que vocês acompanhassem a leitura comigo. Eu Professora, vou. eu posso ir ao banheiro rapidinho? Pode, gente, quando for assim, vocês não precisam ficar tirando o áudio para vocês me perguntarem, não, tá? Vocês podem só ir lá, porque senão a gente vai perder muito tempo. Eu estou compartilhando com vocês a tela aí do livrinho também, caso alguém esteja em algum outro lugar que está sem o livro. Mas quem estiver com o livro, leia no livro que é melhor, tá bom? Então vamos lá. Professora, Oi. é de qual de geografia? Não, gente, agora é aula de história, tá bom? Página 37 do livro de história, tá? Vamos lá. As primeiras sociedades. Nas aulas passadas, né, a gente falou então sobre as teorias da origem do ser humano, né, do criacionismo, do evolucionismo. A gente falou um pouco sobre cultura, né, a diversidade cultural. E agora a gente vai falar então sobre as primeiras sociedades, tá? Na página 37, tá falando assim, ó. Ao pesquisar a história das diferentes sociedades humanas que tiveram origem na África, arqueólogos e outros estudiosos encontraram os mais variados vestígios que demonstram os hábitos e as habilidades desses povos. Entre esses hábitos e habilidades estão, por exemplo, a invenção das primeiras tecnologias, o controle do fogo, o desenvolvimento dos idiomas, das expressões artísticas e dos ritos religiosos. Todas essas transformações culturais pioneiramente realizadas pelos povos africanos, foram promovendo mudanças na natureza e na paisagem e nas formas de relacionamento social. Desliga o microfone aí, gente, por favor. Então, olha só. é, Tudo que a gente for falar agora dessas primeiras sociedades, nós vamos estar falando sobre os vestígios que eles deixaram, que revelaram para nós, historiadores, os hábitos e as habilidades desses povos, tá bom? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho as principais espécies, tá? Da origem da evolução humana, tá? E a gente vai ver também os períodos que a gente teve lá na pré-história. Isso que a gente está estudando agora é a pré-história, tá? Depois, em outra aula, eu vou mostrar para vocês a linha do tempo de como a história ela é dividida para facilitar o nosso estudo, tá? A história ela é dividida em pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a idade que a gente está, esse período que a gente está vivendo atualmente, tá? Se chama Idade Contemporânea. Então, nesse momento, nós estamos estudando pré-história. Sabe o que diferencia a pré-história da história? A pré-história, ela é considerada antes do aparecimento da escrita, tá bom? Então, quando a gente fala de pré-história, a gente está falando de um tempo na história onde não existia escrita. Claro que existia algumas formas de comunicação entre aqueles povos, né, entre aquelas espécies, mas não era a escrita. Tá? Então, sempre quando a gente falar de pré-história, lembrem-se que a pré-história ela é designada dessa forma porque ela ainda não tem o aparecimento da escrita. Tá? Aí lá na página 38, a gente já vai começar a falar do primeiro período da pré-história. Essa pré-história ela foi dividida em vários períodos. Ela foi dividida em paleolítico, neolítico e qual é o último que eu esqueci? Deixa eu conferir aqui. É, não, aqui a gente vai explicar só o paleolítico e o neolítico, que são os mais importantes. E aí, olha só, do paleolítico e do neolítico, o que, que a gente vai entender? A gente vai entender qual que era a espécie que estava vivendo ali naquele momento. Tem gente com o microfone ligado, pessoal. A gente vai entender, então, qual eram as espécies que estavam vivendo naquele momento, né, naquele período do Paleolítico, e quais eram as características daquele povo que vivia naquela época, tá? Alguns desses povos foram desenvolvendo aos poucos algumas habilidades e algumas ferramentas para a sobrevivência deles no dia a dia, tá? E aí a gente vai ver, então, agora começando pelo Paleolítico, lá na página 38. O Paleolítico
São povos caçadores e coletores. Então, essa é a característica do Paleolítico, povos caçadores e coletores, tá? É, as pesquisas indicam que os primeiros grupos humanos caçavam, pescavam e coletavam grãos, frutos e raízes, mas não cultivavam plantas e nem criavam animais. Ou seja, eles se alimentavam, né, desses grãos, eles pescavam, né, caçavam, mas eles não cultivavam nem as plantas e nem criavam os animais. Então, eles precisavam frequentemente estar indo de um lugar para o outro, tá? Esses povos, eles não tinham um lugar fixo para morar. Eles eram conhecidos como nômades, tá? Quando a gente fala que uma pessoa é nômade, é porque ela não tem um lugar fixo de moradia. Ou seja, uma hora esse povo vai estar em um lugar, né? Aí eles vão ficar lá um tempo, vão caçar os animais que tem ao redor, vão colher aqueles frutos e aqueles grãos que tem ao redor daquela região e vão ficando ali o tempo que eles forem conseguindo ter alimento para eles sobreviverem. Quando acaba o alimento naquela região, eles juntam as trouxinhas deles lá e vão para outra região, atrás de mais comida, mais frutos, mais grãos, mais animais, entendeu? Então, uma característica do Paleolítico é que eles não cultivavam as plantas e nem criavam os animais, tá? Continuando a leitura lá do segundo parágrafo. Muitos desses grupos paleolíticos eram nômades, isto é, não possuíam um lugar fixo para viver, foi o que eu acabei de explicar, né? Eles consumiam alimentos que encontravam na natureza, e quando esses alimentos se tornavam escassos, eles mudavam-se para outros lugares. Por isso eles foram chamados de caçadores-coletores nômades, tá? Aos poucos, esses grupos humanos desenvolveram os primeiros instrumentos para caçar, pescar, colher plantas comestíveis, cortar frutos ou mesmo para fazer outros instrumentos, como lanças, arcos, flechas, arpões, lâminas e anzóis. Na fabricação desses instrumentos, eram utilizados materiais como madeira, ossos, chifres e pedras lascadas. Motivos que levou esse período a ser chamado de paleolítico, porque paleos, ele vem de antigo, de primitivo, e litos, ele significa pedra, né, que significa velha idade da pedra. Então, paleolítico tem esse significado, tá bom? Antigo, de paleo, e lítio significa pedra. Então, paleolítico, idade da pedra, né? A gente conhece muito esse período por idade da pedra, que a gente sempre fala, tá? Tem gente com o microfone ligado. Então, vamos lá, continuando. Controle do fogo. Esse povo também do Neolítico, esses caçadores, coletores, nômades, eles conseguiram aprender a utilizar o fogo, tá? Então, vamos para a leitura. Os estudos revelam que durante os milhões de anos do Paleolítico, nosso planeta passou por grandes mudanças climáticas. Assim, os povos das diferentes regiões do mundo tiveram que se adaptar a essas mudanças, criando ou aperfeiçoando maneiras de sobreviver. Neste período, uma das maiores conquistas dos grupos humanos foi o controle do fogo. Mas como esses grupos aprenderam a controlar o fogo? Supõe-se que no princípio, eles procuraram manter aceso o fogo provocado ocasionalmente pela natureza. Por exemplo, as chamas no galho de uma árvore que foi atingida por um raio. Né? Quando a árvore é atingida pelo raio, sai faísca e dependendo do modelo que tiver aquela árvore, se ela tiver um pouco mais seca, pega fogo. Então, no primeiro momento, eles descobriram o fogo dessa forma, observando. Eles viram, né, que caiu um raio, a planta pegou fogo. Então, no começo, eles começaram a tentar manter esse fogo aceso, tá? Depois de um período que eles conseguiram descobrir como produzir o fogo pelo atrito, né, entre pedaços de madeira ou lascas de pedras. Então, como que eles faziam? Faziam uma moitinha, uma fogueirinha lá, com galhos secos, com folhas secas, e aí pegavam ou uma pedra, duas pedrinhas, ou dois pedacinhos de madeira e ficava raspando lá até sair as faíscas e aquela faísca gerar o fogo, tá? Então foi dessa forma que os caçadores-coletores lá do Paleolítico conseguiu produzir o fogo, tá?
O fogo ele foi utilizado de várias maneiras, como por exemplo, para combater o frio intenso, iluminar ambientes escuros, afastar predadores, cozinhar alimentos e etc, tá bom? Como eu falei já para vocês na outra aula, a gente foi, as espécies elas foi sobrevivendo a espécie que mais se adaptava com as mudanças, né, climáticas e com as mudanças da natureza que ia acontecendo. Então, nesse momento, esses povos lá do Paleolítico já começaram a ter uma sobrevivência um pouco maior, porque eles descobriram o uso do fogo. Então, através dessa utilização do fogo, eles conseguiram ter vários benefícios, né, para eles poderem sobreviver mais tempo, como cozinhar os alimentos, esquentar, né, do frio, afastar animais, enfim. Eles utilizavam o fogo para diversas atividades no dia a dia deles, ok? É, eu ia dar um espaço para tirar a dúvida, mas eu vou deixar só para o final mesmo, que eu acho que fica melhor. Então, sobre os povos do Paleolítico, vamos só dar uma revisada. Eles são conhecidos como caçadores, coletores nômades, porque eles não tinham um lugar fixo, tá? Então, eles caçavam e colhiam os alimentos, mas eles não criavam e nem plantavam os seus alimentos, tá? E foi esses povos que foram os primeiros a desenvolver instrumentos para caçar, pescar ou atividades do dia a dia. Também foi os povos no Paleolítico que deu a origem não, né? Mas que que descobriu como que utiliza o fogo, tá? Então essas características são as características do povo do Paleolítico. Depois do Débora, desliga o Paleolítico, microfone. desliga o microfone, isso. Depois do Paleolítico, a gente tem o período chamado de Neolítico, tá? Que significa nova idade da pedra. Lá no Paleolítico significa velha idade da pedra e no Neolítico, neo, né, do grego significa novo e lítios, como você já viu, significa pedra. Então, Neolítico, que é o que a gente vai ver agora, ele significa nova idade da pedra, ok? Então, acompanhando a leitura comigo aqui na página 30 e 39, tá? Neolítico, sociedades agrícolas e pastoris. A partir de 8.000 anos antes de Cristo, desliga o microfone, pessoal. A partir de 8.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, em algumas regiões do mundo, parte dos grupos humanos passou ali a polir as pedras para confeccionar instrumentos como facas, foices e machados. Ferramentas de pedras polidas utilizadas no Paleolítico cortavam melhor que os instrumentos de pedra lascada. Este novo período passou a ser reconhecido por Neolítico, que significa nova idade da pedra. Então, é uma outra característica importante da gente lembrar. Os neolíticos, eles utilizavam pedra lascada, tá? Então, era um pouco mais difícil eles utilizarem aquelas ferramentas. Era ótimo para eles, era uma tecnologia ímpar, né, para eles naquele momento, como eu já expliquei na outra aula. Tecnologia, quando a gente fala, não significa só hoje em dia celular, robô, carro do futuro, não. Tecnologia, ela significa algo que é novidade para aquele determinado período. Lá naquela época, eles conseguirem criar uma ferramenta ou descobrir o uso do fogo, era uma tecnologia gigante para eles, né? Era algo assim, nossa, meu Deus, que top, que coisa sensacional. Hoje, para nós, é algo comum. A gente pega um isqueirinho ali, ó, tchuf, tchuf, ou um fósforo, pronto, o fogo está pronto. Ou então a gente só vai ali na gaveta da cozinha, pega uma faquinha, corta as coisas, beleza. Mas para eles naquela época, que era tudo muito, não tinha nada, né? Na verdade, era uma tecnologia. E aí, depois desse período paleolítico, eles então começaram a lascar a pedra, deixar a pedra lascar não, deixar a pedra polidinha, né? E isso facilitou para eles a utilização das ferramentas no dia a dia. Gente, é o microfone. Continuando a leitura aqui, ó. Além dos instrumentos de pedra polida, considera-se que uma das principais inovações do Professora, Neolítico. Oi. alguém desliga o microfone? Tá dando um microfone aí, não dá pra escutar a Gente, eu, tia. eu já Ó, pedi já. professora, desculpa. Eu já pedi já. Professora Bárbara. Oi, Vitória. Professora, separa um pouco o seu microfone da boca, porque Tá quando a chiando? senhora fala, tipo, assopra. Tá bom. Assim tá melhor? Assim, Sim. Vitória, você ia falar o quê?
Então vamos continuar. Vamos todo mundo manter com o microfone desligado, por favor. Tá dando para me ouvir, né? Mesmo assim, faz só assim a joinha, Arthur. Foi Arthur que falou? Isso, né? Tá bom. Então beleza. Bom que tem um monte de Arthur. Eu falo Arthur, aparece um 5 aqui na minha tela com a joinha. Então vamos lá, continuidade, dando continuidade. Além dos instrumentos de pedra polida, ó, o pessoal ligando o microfone de novo. Além dos instrumentos de pedra polida, considera-se que uma das principais inovações do Neolítico foi o cultivo de plantas, que é a agricultura, e a criação de animais, pastoreio. Essas atividades se tornariam importantes fontes de alimentação ao lado da caça, da pesca e da coleta de grãos e frutos silvestres. Então, olha que interessante. Já no momento aqui desse período neolítico, aquelas espécies que viviam naquela época, eles começaram a cultivar os seus alimentos, né? As suas plantas, seus grãos, e também começaram a criar os animais. E isso facilitou muito a vida deles, né? Porque, por exemplo, eles diminuíram um pouco a caça. Continuou existindo a caça, continuou existindo a pesca, continuou existindo a coleta de grãos e frutos em outra, assim, ao redor da região onde eles estavam fixados, né? Morando naquele momento, mas diminuiu um pouco. Vamos pensar comigo, na época do Paleolítico, lá do primeiro período, era um período onde eles todos precisavam caçar. Então, muitos morriam durante essa caça, né? Porque eles não tinham tantos instrumentos tão eficazes, né? E aí, querendo ou não, era algo arriscado. Então, vários morriam, né? Se machucavam, quebravam algum osso. E naquela época não tinha como consertar, igual hoje a gente vai no hospital e engessa e rapidinho melhora. Então, isso no Paleolítico era algo muito ruim, né? Então, muitos morriam por essa questão da caça e enfim. Agora, já no Neolítico, facilitou muito porque eles começaram a criar esses animais. Então, eles diminuíram um pouco a caça deles, fazendo com que eles durassem mais tempo, né? Porque estava mais fácil para eles naquele período. Mesmo eles plantando, cultivando os alimentos e criando os animais, eles continuaram com a caça, com a coleta dos frutos, igual eu expliquei para vocês, tá bom? Outra coisa importante, esses povos, eles começaram a se fixar num lugar. Lembra que eu falei que lá no Paleolítico eles eram nômades, né? Não viviam em um lugar fixo. Cada época eles estavam num lugar diferente, atrás, né? De alimentos, enfim. Já aqui no Neolítico, como eles começaram a cultivar, né, essas plantas e a criar esses animais, eles conseguiram dessa forma se fixar em um território por mais tempo. Então, eles começaram a ser nesse momento sedentários, tá? Para a gente lembrar essa questão de nômade e de sedentário, é só a gente lembrar que é só a gente lembrar que sedentário vem de uma pessoa hoje em dia que não. Quando a gente fala sedentário hoje em dia, significa uma pessoa que ela não tem hábitos, não faz muito exercício, né? Que ela é parada, uma pessoa paradona. Então, é isso que a gente está falando daquele povo. Quando a gente chama um povo sedentário, significa que aquele povo começou a se fixar em apenas um lugar, começou a ficar mais tempo morando em um lugar só, tá? Então, os povos do Paleolítico, que era o primeiro, eles eram nômades, não se fixavam num lugar, e os povos do Neolítico, eles começaram a ser sedentários, ou seja, eles começaram a se fixar em uma determinada região, tá? Continuando a leitura no último parágrafo lá, antes da imagem. O desenvolvimento da agricultura e da criação de animais ocorreu em várias regiões do mundo, mas em diferentes momentos. Por isso, não é possível fixar uma data para o término de um período e o início de outro. Na África, que é a região do atual Egito, e no Oriente Médio, que é a região do atual Iraque, esse processo teve início por volta de 8.000 a.C. Cultivo de trigo e da cevada e criação de ovelhas, porcos e bois. Na América, alguns pesquisadores acreditam que o processo se iniciou por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Cultivo do milho, abacate, pimenta, tomate, abóbora, feijão, criação de patos e perus. Tá? Então, como eu acabei de ler, a gente não consegue falar uma data exata,
de quando, é, de quando que eles começaram ao período neolítico ou paleolítico. Como eu acabei de explicar, em cada região do nosso planeta Terra, né, alguns povos foram começando mais cedo ou mais tarde, tá bom? É, Só para falar aqui uma coisinha rapidinha com vocês, teve uma aula, eu não lembro se foi na aula passada, assim que eu acabei a aula, um colega me perguntou, me chamou no WhatsApp, que ele estava com vergonha de perguntar aqui na aula, e aí ele me perguntou assim, professora, mas como que a gente está estudando sobre milhões de anos atrás, sendo que a gente só tá no ano de 2021, só tem 2021 anos? Daí eu fui explicar para ele, e eu expliquei direitinho, ele compreendeu, mas eu queria explicar para todos vocês, porque às vezes pode ser a mesma dúvida de alguém. Então, olha só, na nossa história, a gente vê muitas vezes a gente lê algum livrinho onde está falando assim, sei que lá, 2000 AC, que significa antes de Cristo. Quando a gente fala que a gente está no ano de 2021, a gente está falando que a gente está no ano de 2021 depois do nascimento de Cristo, tá? Que como a nossa história, ela é uma história que da parte que tem essa questão do cristianismo, né? A maioria dos povos antigamente que construíram essa noção histórica, eles eram cristãos, né? Digamos assim. Então, o nosso calendário, ele é a partir do nascimento de Cristo. Então, quando a gente fala que a gente está no ano de 2021, a gente está 2021 anos depois do nascimento de Cristo. Só que antes do nascimento de Cristo, ainda já existia o mundo, né? Então, na nossa linhazinha do tempo, quando a gente está falando de antes de Cristo, depois de Cristo, a gente está falando do ano 1 até o 2021. E quando a gente está falando do ano antes de Cristo, quando a gente vê em algum livro falando antes de Cristo, a gente está falando nesse período que veio antes do nascimento de Cristo, tá? Aqui agora, no sexto ano, praticamente todo o conteúdo. Daqui a pouquinho eu deixo falar. Tem uns coleguinhas que tá com a mãozinha levantada, eu tô vendo, tá? Vou deixar. Quando a gente tá falando sobre antes de Cristo, aqui no sexto ano, como eu expliquei, a gente vai ver quase todo o nosso conteúdo, praticamente, a gente vai estar falando antes de Cristo, tá? Se não me engano, só no último conteúdo, lá do quarto bimestre, que a gente vai mudar, que a gente vai sair de antes de Cristo e vai vir para depois de Cristo. Mas o conteúdo do primeiro, do segundo, do terceiro bimestre, tudo que a gente for estudar vai ser referente a antes de Cristo, tá bom? Quando a gente vê antes de Cristo, lá na nossa linha do tempo, a gente está falando de pré-história, que é o que a gente está estudando agora, e de história antiga, que é o nosso próximo conteúdo. Depois que a gente falar sobre esse conteúdo que dá da evolução do ser humano, né, da origem do ser humano e sobre esses períodos, neolítico, paleolítico, enfim, a gente vai dar iniciação à história antiga, onde a gente vai falar sobre o Egito Antigo, onde a gente vai falar sobre a Mesopotâmia, Grécia Antiga, que foram as primeiras civilizações, tá? Civilização, não foram os primeiros povos. Os primeiros povos é o que a gente está estudando agora, neolítico e paleolítico. Mas as primeiras civilizações, as primeiras organizações em formatos de cidades, de sociedade, tá? Então, só para deixar claro para vocês que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Eu não sei aqui para quem é cristão, se vocês já repararam que na Bíblia, por exemplo, existe Antigo Testamento e Novo Testamento, né? O que separa o Antigo Testamento e o Novo Testamento? O nascimento de Cristo, né? Então, na nossa história, a gente também tem essa divisão de antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quando a gente fala que a gente está em 2021, a gente está em 2021 anos depois do nascimento de Cristo. Tranquilinho, né? Dá um joinha assim, não precisa abrir o microfone não, só dá um joinha aí se todo mundo compreendeu. Muito bom. Então, agora aqui rapidinho, só para a gente finalizar essa questão aqui do livro, eu queria falar sobre a sedentarização, que foi isso que eu já expliquei para vocês, né? Sedentarização e a produção de alimentos. Na página 40. Durante o período neolítico, a agricultura e a criação de animais forneceram alimentos para as comunidades humanas. No entanto, outra parte dos alimentos continuou vindo da coleta de frutos, da caça e da pesca.
As novas atividades de produção levaram certos grupos a morar por mais tempo nas terras que cultivavam. Criou-se assim um novo modo de vida, chamado de sedentarismo, ou seja, certos povos passaram a habitar um mesmo lugar de forma prolongada em função, por exemplo, da agricultura. Os cultivos agrícolas deste período variam de região para região, destacando-se os de trigo, centeio, cevada, milho, batata, mandioca e arroz. As criações mais comuns eram de carneiros, cabras, bois e porcos. Aos poucos, com o domínio de técnicas agrícolas e pastoris, muitos grupos foram armazenando alimentos e se organizando em aldeias. Apesar do enorme avanço tecnológico atual, é possível dizer que a maioria dos alimentos consumidos pela humanidade no século XXI derivam de plantas que foram domesticadas entre 8.000 a.C. a 3.500 a.C., como trigo, milho, batata, feijão, arroz, centeio, cevada, entre outras. Isso demonstra nossos vínculos com os conhecimentos agrícolas e pastoris dos tempos neolíticos, tá? Então, assim, por mais que a gente tenha muita tecnologia hoje em dia, né, muita coisa, alimentos industrializados, muita coisa que a gente vive hoje veio lá daquela época. Milho, batata, feijão, arroz, centeio, todos esses alimentos eles eram cultivados lá pela galera do Neolítico, tá? Lá pelo povo sedentário. E isso é importante para nós até hoje, porque muitos desses conhecimentos que nós temos hoje em relação à alimentação veio daquela galera lá, né? Que a gente acha na nossa cabeça que é um povo atrasado, que não tinha muita coisa, mas olha que interessante, né? Então, o que a gente vive hoje é reflexo daquela época lá, tá? Então, olha só. Nossa aula agora já tá para acabar, que acaba agora 9h30. Olha só o que é que eu vou fazer. Falta só, acho que 2 páginas para a Débora, gente desliga o encerrar. microfone. Falta só duas páginas para a gente encerrar a explicação, mas é algo que eu já comentei com vocês também em outra aula. Vocês já fizeram a leitura, né, que eu passei para vocês na atividade. Agora é o seguinte: qual é a atividade que a gente tem para a próxima aula? Na aula passada, eu quero que vocês anotem, tá? Eu vou postar na plataforma, mas anotem aí, porque na atividade passada eu esqueci de colocar no arquivo a página, que era a página 44. Porém, na aula, na explicação, eu falei para vocês que era a página 44. Então, muitos me perguntaram, eu respondi, claro que eu sempre vou responder, mas é falta de atenção de vocês, porque se vocês tivessem anotado quando a professora pediu, vocês iam estar aí já com as informações tudo bonitinho. Eu vou passar isso, como eu falei para vocês, daqui a pouquinho. Desliga o microfone, gente. Eu vou falar para vocês qual é a atividade de hoje. Continuação daquela atividade. Lá na aula passada eu passei a página 44, atividade de 1 a 4. Essa vocês já fizeram, ok. Agora, a atividade de hoje, vocês vão fazer a questão 6 e 7, tá bom? Daquela mesma atividade. Começa na página 44 e termina na página 45, mas é só vocês olharem lá, porque é uma atividade só. É só a número 6 e só a número 7 que é para fazer. A questão número 5, ela não vai ser feita. Gente, não precisa ficar pedindo para a Débora desligar o microfone, ela já sabe, já avisaram. Não está atrapalhando o áudio dela. Então, olha só, página 44 e 45, atividade 5 e 6. Ou, quer dizer, 6 e 7, tá bom? Atividade 5 a gente não vai fazer. Vocês já fizeram de 1 a 4, aí agora a gente vai fazer a 6 e a 7, tá bom? Vitor Xavier. Professora, Oi, peraí, Vitor Xavier. na 6 é para copiar a 6 e a e a B? Ou só a 6? Não, A e B, mas é o seguinte, não precisam copiar a pergunta, tá bom? Igual eu já combinei com vocês. Quando for atividade do livro, eu vou deixar que vocês não copiem a pergunta para facilitar a atividade. Vocês estão com o livrinho aí do lado, então, quando vocês precisarem de apoio, vocês olham qual é a pergunta no livro e a resposta no caderno, não tem problema, tá? Quando for uma outra atividade que não é do livro, aí eu deixo eu falo para vocês copiar a pergunta, mas nesse caso não precisa, tá bom? Só responder mesmo, número 6 e número 7. Amanhã, na nossa aula de amanhã, eu vou fazer a correção dessas atividades e a correção do simulado, tá bom? Quando for depois do almoço, quando vocês
Peraí, quando vocês acabarem a aula, da parte da tarde, quando encerrar todas as aulas, aí vocês pegam e façam atividade, tá? Não, não faz atividade na hora de horário de outro professor, não, tá bom? Professora, Oi, professora, oi. é para copiar a atividade no caderno ou para responder pelo livro? Eu já expliquei para vocês, é sempre no caderno. O livro, ele não é de vocês, o livro ele é emprestado, tá bom? Então, tudo que eu falar relacionado ao livro nunca vai ser respondido no livro, nunca. Sempre no caderno. Qualquer atividade que eu passar do livro nunca vai ser feita no livro, combinado? Então, galera, olha só. Como a nossa aula já acabou, Professora, o que é webconferência? é isso que a gente está fazendo aqui agora, Ah, tá. É tá porque bom? mandaram lá no grupo. Não, é isso aqui, é reunião web. Quem que tá com o dedinho levantado no nome de Sueli Pereira aqui? Tem alguém com o dedinho levantado? Já Isso. hoje. Oi? O nome no chat? Eu. Pode pôr o Pode nome falar. no chat? Pode, colocando o nome no chat, pode ir saindo. Quem já colocou, não repita, por favor. Só coloque quem não colocou ainda. Pode falar, fazer a pergunta. Professora, pode colocar Então já está hoje. Peraí, assunto a gente vai rapidinho. pular. Aí a gente pode colocar no lugar da número 6 o número 5 para não ficar estranho, Não, tipo não. 4, 6 e 7? Não, não. Coloca dessa forma, porque aí quando você for depois estudar para uma prova e precisar olhar a atividade, Tchau, você... professora. Tchau, gente, não precisa dar tchau, não. Só vai saindo, qualquer coisa dá um tchauzinho assim, porque eu ainda estou explicando para alguns colegas. Então, olha só, não coloca número 5, coloca número 6 mesmo, tá bom? Deixa lá para você entender que a gente não fez a questão número 5, porque depois, quando você for estudar para uma prova e for olhar aquela atividade, você vai ver a resposta da número 6 lá no seu caderno como se fosse a número 5, aí você não vai entender, tá? Porque a pergunta vai estar uma coisa e a resposta vai estar outra, tá? Professora? Oi, Tá bom. a Denise, qual o seu nome? Eu nunca lembro o seu nome que tá com a Denise, pode perguntar, Ana Júlia, Ana Júlia. a minha pergunta é, quando eles quebravam o osso do corpo, eles não colocavam nenhum tipo de graveto para poder segurar, pelo menos para quando eles estiver mudando de lugar? Então, nesse período do Paleolítico, né, do primeiro, ainda não. No final do segundo período, que é o Neolítico, aí eles já Professora, mandaram aula? começaram. Aham, pode ir saindo, pessoal. Quem já colocou o nome no chat pode ir saindo. Tô só tirando a dúvida com a colega aqui. Então, Ana Júlia, depois, no final do Neolítico, né, que foi esse segundo período que a gente estava estudando, eles já foram desenvolvendo algumas técnicas e aí a gente já tem vestígios de que eles começaram a cuidar, então, desses machucados, né? Mas até antes disso não tinha lá no Paleolítico, onde que era mais perigoso, né? Onde eles colocavam mais a cara, a tapa lá, em caça, tudo, ainda não existia. Por isso que até essa espécie, ela, como é que se diz? Foi extinguindo mais rápido, tá? Entendeu? Era só isso? Então tá, tchauzinho. Beijo, pessoal. Vamos terminar de sair. Sofia, essa que tá aqui com o nome de Carlúcia também. Vamos saindo porque já começou outra aula de vocês, tá? E eu preciso que vocês saiam para poder fazer a chamada. Felipe e Carlúcia. Isso, Felipe, falta só você.